também é isso que a gente precisa pensar na hora de tratamentos para nariz. Dominar a anatomia e escolher um produto que tenha reversibilidade, porque se Deus nos livre, acontece alguma coisa, precisa realmente ter essa questão de reverter mesmo, né? Então, precisa ter uma arma, né? Uma carta na manga aí para poder reverter. Então, vamos fazer o que podemos, né? Vamos fazer o que podemos aí, que é estudar anatomia. Então, quando a gente fala de anatomia, eu fiz um checklist aqui para não esquecer de falar nada para vocês. A gente precisa falar sobre anatomia superficial, que é a anatomia topográfica, né? Os pontos anatômicos que a gente enxerga no nariz. Precisamos falar de gordura subcutânea, de músculo, de gordura profunda, cartilagem e ossos, inervação e vascularização, tá? Então, a gente vai começar falando sobre a topografia de superfície. Então, o que eu preciso olhar para isso? O que a gente olha na anatomia superficial? Primeiro de tudo, a gente identifica a glabela do paciente, essa região, né? E aí, identificando a glabela do paciente, a gente vai identificar o início do nariz, tá? E o início do nariz não quer dizer que ele é o início da elevação nasal, tá? É a divisão entre o osso da glabela e o início realmente do nariz, tá? Que é o násio, tá? É a raiz do nariz, é o násio. E aí, ou logo abaixo do násio, ou logo acima do násio, ou às vezes na mesma posição que o násio, nós temos o radix nasal, que é a raiz nasal, que aí sim é o início da elevação da giba nasal, tá? Depois disso, nós vamos vir mais ou menos nessa região, nós vamos ter a junção ósseo-cartilagínea, que é onde temos o osso, acaba e começa a cartilagem. Aí temos a ponta do nariz, que é a ponta cartilaginosa, temos o tubérculo nasal lateral e temos aqui, ó, a columela e a junção, né, nasal facial, que é quando acaba o nariz e começa o lábio superior, tá? Vou virar aqui para mim, para eu não esquecer de nada. Então, a gente tem algumas medidas que nos norteiam no nariz. Então, essa medida do násio, que é onde termina o osso da glabela e começa o osso do nariz, até a ponta do nariz, ela tem uma medida X. E aí, a medida entre aqui, ó, a base alar até a ponta do nariz, tem que equivaler a 55% ou 60% dessa medida, tá? Então, são algumas medidas que nós temos aí como é que fala? De referência para o nariz. Outra coisa, o ângulo nasolabial, que é esse ângulo aqui, ó, tá? Ele também tem uma medida, e ele mede entre 90 e 110 graus.